Ser um jogador de futebol é um sonho para muitos, e nem sempre sabemos lidar com nossos sonhos. A história que vamos falar hoje é triste e também é revoltante. Mas se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e nos ajudar a continuar cada dia melhor. Ser um jogador de futebol envolve muito treino e dedicação, mas algumas pessoas recebem um dom excepcional que não pode ser explicado pela ciência. Alguns jogadores são exímios atletas, mas não importa o quanto treinem, se não nasceram com aquele gene X da bola, jamais terão o brilho de um Ronaldinho, Maradona, Messi ou mesmo Neymar, que simplesmente parecem ter uma aura de magia ao tratarem a bola. O jogador da história de hoje é Jobson Leandro Pereira de Oliveira, mais conhecido como Jobson. Nasceu em fevereiro de 1988, em Conceição do Araguaia, no Pará. Jobson recebeu um dom que muitos sonham em ter. Não, ele não recebeu o mesmo dom que Ronaldinho, Maradona ou Messi. Ele não era um gênio da bola. Driblava fácil, era veloz e tinha um faro de gol que muitos atletas, por mais que treinem, nunca alcançarão. Ele surgiu para o futebol no Brasiliense em 2007 e desde cedo o time da capital percebeu que os voos de Jobson seriam bem mais altos. E por isso ele foi emprestado ao Jeju United da Coreia do Sul, para ganhar experiência. Quando voltou, foi negociado ao Botafogo do Rio de Janeiro. Foi muito bem no alvinegro carioca, e tinha acertado já suas bases salariais por uma transferência ao Cruzeiro. Mas aí veio o primeiro problema. Ele foi submetido a um teste de doping que acusou positivo: uso de cocaína em 2 partidas do campeonato nacional. Jobson negou no começo, mas depois ele acabou assumindo o uso e foi condenado a 2 anos de suspensão. Os advogados conseguiram recorrer e reduziram a pena de Jobson para apenas 6 meses. Depois do período de suspensão, ele acabou acertando um contrato de mais 5 anos com o Botafogo. Porém, Jobson teve inúmeros casos de descompromisso com o trabalho e o Botafogo tentou emprestar o jogador para diversos outros clubes, e em todos ele teve problemas e foi dispensado por indisciplina. Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio Barueri, onde ele chegou a dizer que não jogaria pelo clube porque não se acostumaria a jogar em um time que não tinha torcida. Bem, a agência antidoping conseguiu recorrer da redução da pena de Jobson e ele cumpriu mais 6 meses de suspensão pelo uso de cocaína. Ao total, Jobson já tinha perdido 1 ano da sua carreira. No fim desse período, ele foi emprestado ao São Caetano, pelo Botafogo, com quem ainda tinha contrato. E no São Caetano, foi preso por agredir a esposa. Alguns meses depois, detido por desacato aos policiais em uma blitz. Eram problemas atrás de problemas. Então, o Botafogo resolveu emprestar Jobson para o Al Ittihad da Arábia, e lá ele jogou até bem, porém se negou a fazer um exame de doping após uma partida em que foi selecionado. Ele foi suspenso, e o clube apreendeu seu passaporte, e expulsou ele do hotel em que morava e o clube pagava, e também deixou de pagar salários ao jogador por mais de 4 meses. Sem passaporte ele não podia voltar ao Brasil, e estava vivendo em condições muito ruins na Arábia. Ele então tinha 1 ano e meio de contrato com o Botafogo e o clube o ajudou a voltar ao Brasil. Pela recusa em fazer o antidoping na Arábia, a FIFA puniu Jobson com 2 anos de suspensão. Ele ficou 2 anos afastado do futebol. Em 2016, ainda longe dos gramados, foi acusado de estupro por 4 adolescentes, alegando que ele levava as menores à sua chácara e lá ele as embebedava e abusava das garotas. Foi preso, mas pagando a fiança ele conseguiu responder o processo em liberdade. E quando conseguiu essa liberdade, em 2017, se envolveu em um acidente de carro que vitimou um homem. Note nessa história que pouco se fala dos bons jogos de Jobson. A carreira do atacante foi mais marcada por polêmicas, contravenções, prisões e erros do que por seus gols ou títulos. Lembra no início do vídeo quando falamos de talento e o desperdício do mesmo? Jobson desperdiçou todo o seu talento e hoje, com 33 anos, depois de diversas prisões, polêmicas, ele tenta se reencontrar no futebol no União Cacoalense, onde foi contratado em março desse ano para a disputa do campeonato rondoniense.
Jobson não era um gênio do futebol, nem de longe, mas um talentoso atacante que achou que a vida aceitava desaforo, que o futebol seria para sempre, mesmo com seus descasos com a bola. Hoje, ele é um nome esquecido, um famoso sabe-se quem do futebol, que não deu certo e não brilhou simplesmente porque não quis, porque não valorizou o que Deus lhe deu de presente. Você conhece algum caso de alguém assim, que tão quanto Jobson jogou a carreira ou o talento que recebeu fora por nada, apenas por desperdício? Deixe nos comentários e não esqueça também de dar o seu like no vídeo. A gente se vê na próxima história. Tchau, tchau.